Então vamos lá. No final do ano passado, a maior parte das casas de investimento especializadas ali e até mesmo as corretoras de bancos, elas faziam anúncios dizendo que dificilmente veríamos o dólar abaixo de 6 novamente, como foi o caso dessa matéria do Infomoney, com o especialista da XP. E outros tantos influenciadores falaram, o Brasil acabou, né? Vamos colocar todo o dinheiro lá fora. Durante esse período, a gente gravou vários vídeos falando sobre ativos brasileiros e mostrando que esse tipo de coisa acontece exatamente um pouco antes do país se beneficiar enormemente, né? Cara, não tem coisa mais realista no mundo. Quando a imprensa especializada inteira está dizendo que tal ativo tá bom, corre dele. Se a imprensa especializada inteira está dizendo que ele tá horrível, entra. Porque provavelmente é o melhor momento que você vai ter de entrada na vida. Esse é um fenômeno que acontece por diferentes razões, desde o interesse direto em manipular, até realmente vezes que simplesmente os analistas erram. Como algumas pessoas gostam de dizer, né? Os especialistas econômicos aí erram até 95% das previsões que eles fazem sobre o mercado. Eu diria que tá muito mais próximo dos 100%. Agora, dá pra combinar direitinho e errar só 50%, né? Seria só metade falar que vai subir, a outra que vai cair, que seria uma coisa mais previsível ali e organizada. Quem tava certo nessa história toda? Porque a gente tem olhado, né, cada vez mais notícias do mercado brasileiro, mas algumas pessoas sempre falam, vamos olhar em dólar, vamos verificar quais foram os ganhos que alguém teve por dolarizar o patrimônio. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns dados e lembrando, ninguém consegue prever com exatidão qual o rumo do dólar, não é assim que você tem que fazer, né? Qual o rumo dos ativos internacionais. O bom investidor, ele é o exato oposto de um profeta. Ele simplesmente investe independente das circunstâncias e ele vai reinvestindo e recalibrando a carteira com base no movimento dos ativos. Então ele nunca prevê, ele simplesmente reage. Se você prevê a ordem dos ativos ali, você muito provavelmente perde dinheiro com frequência. Pode olhar sua carteira que ela deve estar no negativo. Se você investe falando, tal coisa vai acontecer, saiba que todo mundo já sabia daquilo. O mercado financeiro, ele tem informações privilegiadas para todo lado. As pessoas recebem lâminas das coisas muito antes delas serem listadas ou das notícias impactarem os mercados. Não é incomum os departamentos de RI das empresas fazerem almoços aí, a portas fechadas, com diversos analistas e gestores do país inteiro. Vamos ver quanto que a Bolsa de Valores americanas rendeu, né? Esse ano até agora, então a gente pode fazer a mesma coisa com a S&P também, e aqui a gente consegue ver, a Nasdaq rendeu 6,24% até o dia atual aqui que a gente está falando, e o S&P 500 rendeu aqui 6,36% até o momento atual. A gente pode agora colocar uma comparação com o Ibovespa, que apesar de ser um índice meio ruim, a gente pode comparar aqui também, o Ibovespa rendeu 16,44%, eu vou me dar aqui a licença poética de colocar o índice que eu mesmo criei, para a gente poder fazer análise aqui. É um índice válido, ele está registrado, então eu posso colocar. Nos últimos 12 meses, o nosso índice rendeu 25,97%, então se correlacionou total aqui, né, do índice do Ibovespa, ele está superando o Ibovespa bastante nesses últimos 12 meses. Você consegue perceber aqui que o índice de ações fundamentalistas, né, que é o índice que eu inventei, ele lá atrás, ele já chegou a perder bastante pro Ibov, né? Você vê aqui que ele é o IAFD, o índice azul, ele já perdeu muito pro Ibov, olha só. O Ibov crescendo aqui no pós-pandemia e ele mais lento. Por quê? Lá no momento que a gente saiu da pandemia, várias empresas como Get Ninjas, Melius, Magazine Luiza, essas empresas elas deram porrada e essas empresas varejistas elas não entram no nosso índice. Então no longo prazo o nosso índice é muito melhor, como você consegue ver aqui em 10 anos, mas no curto prazo ele pode perder sim, normal, né? Uma carteira de um investidor fundamentalista que olha mais para os indicadores fundamentalistas do que para o preço da ação, muitas vezes em um ano específico ele vai perder. Não tem problema nenhum se você tiver uma boa carteira que você perca em um ano específico. Mas aí também quando o Ibovespa caiu 10,4% em 2024, a nossa continuou positiva, né? O nosso índice continuou em 0,8% positivo. Em 2023 cresceu 36,9%, enquanto o Ibovespa cresceu 22%, são 14% de diferença. Então, no longo prazo, tende a se mostrar, né, um índice bacana aqui. Ele não é um índice buy and hold, ele é um índice fundamentalista, é importante, tá? Esse índice, ele gira a carteira com muita eloquência, o objetivo dele era competir com o Ibovespa e não criar uma carteira passiva, completamente passiva de investimentos ali que só investe e deixa quieto lá. Se você quiser fazer isso, o melhor método ainda é utilizando aqui a sua carteira de investimentos. A gente consegue perceber aqui que até o Ibovespa superou muito, mas quem tem uma carteira boa de investimentos superou muito mais. A sua carteira aí nesse ano deve estar com isso aí. Se você é um investidor fundamentalista, ou buy and hold deve estar com 25%, tá? Com 30% até, dependendo do que você tem na sua carteira. Mas será que foi só isso aqui que foi a diferença? É pior, né? Porque além de tudo, o real se valorizou em relação ao índice americano. Se valorizou muito. Quando a gente vai olhar assim o EWZ, então, o que a gente perceberia aqui? Você vai perceber que o EWZ se valorizou 26,46% em dólar, né? Que é o ETF brasileiro listado lá fora. É como se fosse o Ibovespa em dólar. 26,46%.
2,46%, um dos índices que mais se valorizaram até o ponto que a gente está falando aqui. Então o Brasil deu pau na maior parte dos índices do mundo todo. E nesse momento exato, o que começou a acontecer? Todas as matérias agora começam a te dizer que o Brasil é o melhor lugar do mundo para se investir, que a gente deveria estar investindo aqui desde sempre. Você vai perceber um movimento muito claro. Os influenciadores, a imprensa especializada, as casas de análise, elas trabalham simplesmente com aquilo que está na moda. Então é basicamente como se elas viessem no Trends do Google. Daí você olha o que está hypando no mercado financeiro. Então vamos falar, BBAS3 agora deve estar, né? Hypando aqui um pouco, que ele deu uma caidinha. Lá atrás, quando ele estava mais embaixo ainda, ninguém queria aí. Então você vem aqui e coloca nos últimos 12 meses, o que está hypando? Bitcoin, S&P 500, ETFs, investimento no exterior. Então eles basicamente vêm aqui, ó, e compara, por exemplo, o que tá dando mais hype agora? São as ações brasileiras? É o Bitcoin que tá hypado ali, ó, no 16 de novembro tava hypado? É o dólar também que hypou ali em dezembro, quando chegou na máxima histórica? Se você seguir esse gráfico à risca, você vai conseguir prever tudo que os influenciadores vão falar, tudo que a imprensa especializada vai falar no geral. Então eles vão te mandar investir no ativo que tiver mais caro no momento, por quê? Porque aquilo que tá sendo mais pesquisado é aquilo que as pessoas estão mais com medo de ficar de fora. É o que a gente chama de fear of missing out. Toda vez que um investimento tá subindo muito, a maior parte das pessoas ela tem medo de ficar de fora daquele investimento. É assim que as pessoas acabam caindo em pirâmides financeiras. Não que nenhum desses ativos aqui sejam pirâmides, não são. Mas as pessoas têm muito medo de ficar de fora de alguma coisa. Pô, tá todo mundo comprando, todo mundo ganhando dinheiro, menos eu. Eu vou alocar lá agora. Esse é o modelo mais burro que você pode ter de fazer investimentos. Desculpa, né? Com perdão da palavra, eu não queria jamais te dizer que você é burro. Não acho que você seja, mas esse jeito é burro de investir. Por quê? Porque se você simplesmente fizer o inverso disso, daí como é que você vai fazer? Você vai definir a classificação do quanto você quer ter em cada ativo. Então imagina o seguinte, eu vou definir que na minha carteira eu vou ter sempre 30% de ações internacionais. Você pode definir menos. Eu quero ter só 15%, eu não gosto muito dos Estados Unidos. Pô, beleza. Acredito mais no Brasil, um país que cresceu menos. Ou inverso. Cara, não acredito nada no Brasil. Vou ter 10%, vou ter 2% no Brasil só. Pode configurar do jeito que você quiser. Vou ter fundos imobiliários. Ou não vou ter, né? Vou ter fundos imobiliários não. Vou ter 30% em ações nacionais, vou ter 10% em REITs. São os fundos imobiliários americanos, distribuem renda. Vou ter 5% em criptomoeda. Vou ter 10% em renda fixa internacional, que é o tesouro americano. Treasury bonds, que eu acredito no dólar. A taxa de juros é menor, mas eu acredito no dólar. Definiu aqui o que você vai fazer? O que vai acontecer aqui? Pensa na lógica mais simples do planeta Terra. Se você fizer uma divisão imediata aqui, agora eu vou explicar de um jeito aqui, vou colocar no Paint, vou precisar do Paint porque vai fazer mais sentido para você aqui. Vamos supor que você tem essas duas classes de ativos diretamente ali. Olha que coisa simples, importante e fundamental. Se eu tenho só duas classes de ativos, ali eu fiz várias, mas por que eu vou colocar duas aqui? Para ficar mais fácil de explicar o exemplo. Eu tenho 50% Brasil, tá aqui, 50% Brasil, 50% Estados Unidos. Se agora o Brasil se valorizou em relação aos Estados Unidos, e se valorizou nessa última questão agora, 26%, ele vai consumir mais um pedaço aqui. Mesmo que eu não tenha vendido nada nos Estados Unidos, vamos supor que os Estados Unidos não se desvalorizou, é que nesse cenário também desvalorizou. Eu tô com menos Estados Unidos agora. Estados Unidos ficou mais barato, não ficou? Porque caiu, obviamente aqui, ó, eu consumi um pedaço maior, os Estados Unidos caiu, o Brasil cresceu. Então as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Tanto o dólar abaixou de preço, quanto as minhas posições brasileiras aumentaram de preço. Todo mundo que usa aí Kinvo, quem usa Investidor 10, quem usa qualquer coisa para acompanhar, seu gráfico deve ter registrado essa queda. Ele fez assim, a sua posição em dólar diminuiu, né? Por exemplo, ela aumentou o tamanho dolarizado, mas ela diminuiu em relação ao todo. Ou seja, os Estados Unidos ficou mais barato, aconteceu esse fenômeno. O que você vai fazer agora? As pessoas, influenciadores, etc., estão te mandando comprar mais Brasil. O que faria esse gráfico ficar ainda assim, né? Por exemplo, poderia ficar assim, poderia ficar 75%. Então o que eles estão tentando te mandar fazer é isso aqui, ó. Agora você vai comprar mais Brasil, porque tá subindo. Só que você tá comprando mais caro ou mais barato se o Brasil tá subindo? Você tá comprando muito mais caro. O gráfico ficou assim. Se você conseguir levar ele para cá, ó que maravilha. Você conseguiu levar ele para cá, você comprou os Estados Unidos no momento mais barato. Quando se recuperar um pouquinho o valor do dólar, você tá na posição de ganho. Aí os Estados Unidos começou a ganhar. Beleza, Estados Unidos começou a ganhar e agora Estados Unidos se transformou no maior percentual da sua carteira. O que você vai fazer? O que tá mais barato? Brasil, né? Então agora você vai comprar Brasil para repor e tentar sempre chegar no balanço. Não precisa ser 50-50, pode ser 15, como eu mostrei aqui no sistema, pode ser 30, pode ser 10. Se você simplesmente realizar esse sistema, o sistema vai automaticamente te mandar reajustar naquele braço que tá faltando. O que a gente faz nesse sistema aqui da UVP é basicamente isso. Vai lá, o cara digita 10 mil. Ele te fala exatamente o que você tem que comprar para rebalancear. Olha, coloca agora em ações nacionais ou coloca em fundos imobiliários. Nesse caso aqui é porque não tem eu desci a meta, né, de investimentos internacionais aqui, então ela ficou na meta menor. Ó, o que acontece? Se eu colocar, por exemplo, que eu quero 50 em ações nacionais, eu colocar aqui, é porque não tem nenhum ativo. Se eu colocar que eu tenho só 10% aqui de ações nacionais, só para simular para vocês entenderem o quanto essa lógica vai funcionar. Então, 45 aqui, por exemplo. Na hora de aportar,
Se eu colocar que eu quero 10 mil, por exemplo, você entendeu? Ele me manda comprar ações internacionais. Se ela tivesse mais posição aqui, né? Quando ela tivesse a recomendação igual, ou se ela tivesse uma recomendação maior, ele sempre vai colocar o que está mais barato na sua carteira para você comprar. Então, esse simples sistema aqui, ele vai te impedir de comprar aquilo que está subindo e vai te permitir sempre comprar aquilo que está mais barato. Só com isso aqui você já consegue subir a sua rentabilidade, assim, em níveis astronômicos ao longo da história. Todos os backtests que você realizar com essa metodologia aqui, você vai perceber que isso beneficia demais a sua carteira, isso vai produzir um resultado muito bacana. Se você quiser aprender mais sobre essa metodologia ou sobre como se aprofundar nisso, eu vou te recomendar que você abra aí a UVP. Eu te ensinei de graça aqui, mas lá você tem um conhecimento muito mais avançado. É só ir aí e vai ter acesso a esse sistema. É só ir a uvp.com.br, faça a sua análise de perfil, preencha esse questionário aqui até o final, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. E detalhe, a UVP tem plataforma própria de investimentos que tem acesso a investimentos brasileiros e internacionais em Bitcoin, em tudo num lugar só. Renda fixa internacional, renda fixa brasileira e tudo. Então compensa muito. Com um valor muito baixo, todo mundo que ganha mais de 4.500 já vai se beneficiar aqui da UVP. É de salário mesmo. Você tem mais de 4.500 de salário, já vai se beneficiar. Quem ganha 10, 15, 20 mil, daí você vai ganhar muito mais dinheiro. Então vai lá, que vai ser muito bacana pra mim te ensinar a investir. Estamos sempre com turmas novas, vê, né, a data que vai começar a próxima. Toma uma decisão racional de fazer isso. Não entra no fluxo, não. Lê a grade, lê tudo que você vai ver que faz muita diferença pra você. Agora eu vou dar uma olhada aqui se vocês fizeram alguma pergunta, né? Gabriel Costa falou, por que acima de 250 mil em CDB não é seguro? Não é que não é seguro. É seguro, só que você não tem mais a proteção do FGC. Então você tem que fazer a análise correta. O Guilherme Bittencourt falou que foi aprovado na UVP, mas não entrou porque teve um problema financeiro e refez a inscrição e quer participar da turma. Ainda não recebeu retorno. Demora um pouquinho, tá? É porque no início do ano as turmas costumam ser mais vazias. Nessa época do ano já costumam ser maiores. Se bem que julho, cara, historicamente é até menor, porque você tem menos gente na turma porque tem férias escolares, daí os pais levam as crianças pra viajar e tal, e aí optam por isso. Christian Vaz falou, Raul, por que a taxa de administração é tão alta no ETF UVP 11? Porque a gente quis cobrar mais caro mesmo. Mentira. Não é isso, é porque como a gente criou a metodologia do zero, né, a gente teve um custo maior, a gente tinha que convencer o BTG Pactual, os caras que fizeram a metodologia junto com a gente, que aquilo daria algum tipo de retorno financeiro. Eles não acharam que a gente ia conseguir captar tanto quanto a gente captou, né? Tá passando aí já do PL dos 30 milhões, a taxa tende a cair agora. Cara, quando você vai comparar com o desempenho em relação ao Ibov, se paga fácil, né? Pô, o Ibov rendeu 20 mil em 10 anos, o negócio rendeu 35. É uma diferença gritante. A gente vai lançar mais ETFs e a gente vai baixar também a taxa, beleza? Beijo pra vocês.